Bom dia, boa tarde a todos e todos. Eu decidi trazer mais um exemplo para esse assunto de regressão linear e correlação. Um exemplo que aborda arte rupestre. Ó, às vezes a gente estamos lidando com dados que não parecem ser muito aplicável à estatística, mas eu lidando com essas informações, tenho a possibilidade de levantar informações sobre um número de faces que estão trabalhadas com grafismos rupestres e as unidades gráficas nessas faces. Ou seja, enquanto estou lidando com uma aqui rocha grande, eu tenho às vezes uma face trabalhada, às vezes várias faces trabalhadas. E então, lidando com essas rochas, faces trabalhadas também, dentro de cada uma deles, unidades gráficas. Então, uma coisa que eu posso me perguntar antes de tratar das rochas com as suas unidades gráficas, será que existe uma correlação entre o número de faces trabalhadas e o número de unidades gráficas? Então, essa análise, então, você vai ver, aqui só temos informações nos números inteiras, porque não tem como ter meia face, não tem como ter meia unidade gráfica, mas isso não inibe a possibilidade de olhar. Será que o número de faces trabalhados influencia as unidades gráficas reconhecíveis naquela grande rocha? Ao nosso análise, então, chega a descrever uma linha que está passando aqui, e essa linha está descrevendo 34% da variação. Então, 34% da variação em número de unidades gráficas está explicada pelo número de faces trabalhadas. Essa é algo que tem força, intensidade. Essa relação tem alguma intensidade e uma baixa probabilidade de ser aleatória. Eu quero ver essas coisas antes de eu passar para frente. Então, vamos lá. R está igual a 0,58471. E o meu T e P, olha aqui, eu tenho E menos 10, então T é igual a 6,8756 e o P aqui agora é menor que 0,00001. Então, aqui eu tenho algo que existe uma correlação. Não é forte essa correlação. Mas com esse valor aqui, eu estou mostrando que existe uma correlação entre o número de faces trabalhadas e o número de unidades gráficas reconhecíveis. E essa relação explica 34% da variação no número de unidades gráficas naquelas rochas. Ou seja, isso aqui em si
não é um resultado para a arqueologia, mas é um resultado para a gente pensar, olha, será que eu tenho uma viese nos meus dados? Ou seja, uma viese na maneira que eu vou tratar de unidades gráficas produzido através do número de faces trabalhadas. Porque pode ser que características do suporte, essas rochas, com o número de faces das rochas, está influenciando unidades gráficas. E se eu quiser trabalhar com as unidades gráficas, eu gostaria de tentar reduzir a possibilidade de viés em função de algo estrutural das rochas. Eu posso ter outras ideias. Eu posso achar que a estrutura das rochas não é importante, todos os lados são igualmente possíveis a utilizar. Mas em outras condições eu poderia dizer, não, isso realmente, o número de faces que eu tenho pode ser responsável para a variação. Eu estou vendo aqui que matematicamente está responsável por 34% da variação. Então, o que eu quero tirar daqui? Olha, eu vou ter que apresentar essas coisas para depois tirar daqui uma coisa. Eu quero os resíduos. Eu quero tirar os resíduos. Eu quero tornar os resíduos em uma nova variável, porque esses resíduos são uma caracterização agora de variação em unidades gráficas sem a influência do número de faces trabalhadas. Ou seja, é uma nova maneira de abordar os dados. É uma nova visão em que você fala, matematicamente, eu acho que algo que vem do suporte precisa ser minimizado, porque nunca vamos saber se a gente fez isso direito. Lembra que essas coisas existe coisas aleatórias, existe possibilidade que a gente não estamos descrevendo as coisas de maneira certa, mas que eu tenho uma razão de tentar eliminar a influência do suporte da rocha antes de trabalhar com as comparações entre unidades gráficas nas rochas. Ou seja, a face trabalhada é algo que eu quis minimizar antes de uma próxima análise. Então, esse tipo de tratamento de dados pode procurar correlações, tanto correlações que em si ter variáveis relacionadas é a noção, é o resultado que você quer para sua pesquisa, para a apresentação dos seus resultados, tanto quanto uma maneira de pensar em eixos de variabilidade que vêm por fatores externos, ou fatores tafonômicas, ou fatores como, por exemplo, vamos pensar, volume de feições, poderia ser um fator que influencia em outra coisa. Ou seja, nós temos como utilizar a estatística como essa para diferentes finalidades, sendo necessário, antes do uso, explicar por que eu quero usar isso.
Ou seja, a gente já entra para a análise com uma lógica. Para que tentar fazer isso? Porque se a gente entra sem a lógica, a gente não sabe da lógica com qual interpretar os resultados da estatística ou a lógica com qual iremos utilizar esses resíduos.